Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 dicas importantes para você entender a Bíblia Sagrada. E a última delas vai te surpreender. Vamos lá. Talvez você tenha lido a Bíblia, tenha procurado ler a Bíblia e não está entendendo absolutamente nada, né? Você está tentando entender as histórias, assimilar as histórias e está tudo muito confuso, muito difícil. Pois bem, existem 4 passos que eu posso chamar de estratégia para que você possa ler a Bíblia, ter uma metodologia e conseguir compreender. Esses quatro passos, essa estratégia, ou como você queira chamar, ele é um método comprovado, porque você tem um começo, um meio e um fim, e isso vai te ajudar no entendimento da Bíblia. Vamos lá para o primeiro ponto, primeiro passo. O primeiro passo é aquilo que é o mais óbvio, né? Se você quer entender a Bíblia, o que é que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai abrir ela, você vai folhear, você vai escolher histórias e você vai começar a ler. À medida que você for lendo a Bíblia, as coisas vão clareando cada vez mais, né? Claro que a Bíblia ela tem um linguajar um pouco diferente. A Bíblia ela é um livro histórico, poético, um livro arqueológico, um livro científico e, acima de tudo, um livro espiritual. Então, às vezes, no começo você pode se sentir um pouco confuso na leitura, né? Mas é um livro ali que é acessível, né? Qualquer pessoa pode entender a Bíblia Sagrada. Mas para que se entenda a Bíblia Sagrada, primeiro você vai ter que ler. Então, tire um tempo, né? Reserve um tempo com calma ali e comece a ler as histórias, né? Algumas você vai conseguir entender, outras não, porque se você quer entender de maneira mais profunda, e isso é um tema para um outro vídeo, você vai ter que entender um pouco de contexto histórico, né? Alguns princípios que você vai aplicar, mas o básico, aquilo que é mais acessível já está aí. É só abrir as páginas e ler que você vai entender. A segunda dica importante, ou o segundo ponto importante para que você possa entender a Bíblia é ouvindo as pessoas. Gente, eu aprendi muito. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu tinha muita vontade de entender a Bíblia Sagrada, só que quando você é novo, digamos assim, na leitura da Bíblia, você não consegue entender muita coisa. Para você ter ideia, quando eu comecei a ler a Bíblia muito jovem, o primeiro livro que me chamou a atenção foi o livro de Apocalipse. E eu fui ler o livro de Apocalipse, gente, eu passei assim uma semana sem conseguir dormir, porque eu fiquei com medo de aparecer dragão, um anjo, a estrela cair do céu, o mar se transformar em sangue, aquela loucura toda na minha cabeça. E ali, claro que depois com o tempo eu fui lendo e fui percebendo que não era exatamente assim. Mas ouvir as pessoas ajuda bastante. Procure as pessoas certas. Hoje nós temos aí diversos materiais na internet, né? Existem podcasts, existem devocionais, existem debates, as pessoas que você conhece no seu dia a dia, na sua igreja, existem líderes. Então as pessoas certas elas podem acrescentar muito nas nossas dúvidas, né? Às vezes nós precisamos de um direcionamento e é importante que se tenha um direcionamento, ali uma explicação, que não seja apenas uma explicação que venha de você, porque às vezes a pessoa que está do lado de fora da história, digamos assim, ela tem uma ideia e uma ótica muito mais completa do que a sua. Então é importante nós ouvirmos as pessoas. A terceira dica muito importante, que particularmente eu gosto demais e que me ajudou muito, é lendo livros. Isso mesmo, aqui eu tenho alguns, eu não tenho todos porque não cabe aqui, eu estou improvisando um estúdio, mas eu gosto muito da leitura desde novo, né? Isso me fez crescer bastante. Quando você, claro que a leitura, digamos assim, bíblica, o principal livro é a Bíblia Sagrada, só que outros livros, eles complementam a leitura, eles servem como um auxílio, como um apoio. Já dizia o autor que ler é você enxergar por uma outra ótica, a ótica de um autor, de alguém ali que está muitas vezes mais inspirado do que eu e você.
e ali você passa a enxergar aquela história que você está lendo de uma outra forma mais aprofundada. E quem lê, é comprovado, adquire um poder de autocrítica. As pessoas que têm o hábito da leitura, elas não engolem qualquer coisa, elas são críticas, elas analisam as coisas e elas sabem discernir, porque ela não está presa, digamos assim, numa caixinha fechada dentro da sua mente. A sua mente é um pouco mais aberta, elas conseguem ver um pouco mais além. Então a leitura de livros complementares bíblicos ajuda bastante. Por exemplo, você quer estudar sobre um tema salvação. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Você vai ler a Bíblia Sagrada e você vai estudar sobre salvação. Mas você pode ter livros complementares, auxiliares, que vai te ajudar muito. E você vai se aprofundar. Então, ler livros é muito bom, é importante. Se você não tem esse hábito, eu te aconselho, faça um desafio, compre um livro, comece pelo primeiro livro, não precisa ser um livro grosso, né? Aquele livro gigante, não, um livro pequeno, claro, objetivo, e ali você vai entendendo, você vai gostando e você vai assimilando. Isso vai ajudar muito no seu entendimento da Bíblia Sagrada. O último ponto eu deixei por último porque eu considero mais importante. E esse ponto ele está implícito, agregado, digamos assim, em todos os outros anteriores que nós falamos. Nós já falamos aqui sobre ler a Bíblia, ouvir pessoas, ler bons livros, mas o último ponto é o principal. Você precisa meditar na Bíblia Sagrada. Não adianta você ler se você não meditar. Não adianta você ouvir as pessoas se você não meditar. E não adianta você ler bons livros, pode ser os melhores autores, se você não meditar. O que é a meditação? A meditação é o ato de você interiorizar todo o conhecimento que você está adquirindo. Você traz daqui para cá, traz da mente para o coração. É claro que para você meditar, não estou falando daquela meditação igual os monges, né, onde você fica ali em cima de um pilar, com as pernas cruzadas, fazendo aquele gesto. Não, não é essa meditação. A meditação que eu estou falando é você relembrar de tudo aquilo que você leu, ouviu ou aprendeu e você trazer para si. Né? É como o salmista Davi fazia e ele falava muito nos Salmos sobre meditação, meditar nas palavras do Senhor. Porque você pode meditar na Bíblia Sagrada em todo instante. Né? Você pode estar caminhando na rua, olhar para o céu, ver a maravilha de Deus e meditar nas coisas do dia a dia, na simplicidade do dia a dia. Então, todos esses pontos que eu passei para você, se você aplicar a partir de hoje, pode ter certeza que você vai entender qualquer história da Bíblia Sagrada. Agora lembre-se, a Bíblia Sagrada, acima de tudo, é um livro espiritual. A sua alma e a sua mente, ela tem que estar conectada ao Senhor. Mas além de ser um livro espiritual, é um livro que contém histórias lindas, fantásticas. Eu costumo dizer que as histórias da Bíblia Sagrada são muito mais interessantes e mais profundas do que os filmes da Marvel, né? Então, assim, não tem necessidade de você recorrer a outras histórias. A Bíblia é um livro completo. Não é à toa que é o livro mais lido do mundo inteiro e o livro mais vendido do mundo inteiro. Que a partir de hoje você possa fazer um desafio. E aqui eu quero terminar esse vídeo com um bônus, um desafio. Faça um plano de leitura. Existem planos de leitura onde você pode ler a Bíblia durante um ano inteiro, durante 6 meses, durante 3 meses, vai depender do seu empenho, do seu interesse, vai depender do seu esforço. Então faça um plano de leitura, né? E eu indico, se você está lendo a Bíblia Sagrada agora ou quer começar a ler novamente, eu indico que você comece pelo Novo Testamento, que são livros de histórias mais acessíveis, né? Você pode começar com os evangelhos, as histórias de Jesus ali. Nós temos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolha um deles e faça um plano de leitura. Leia 3 capítulos por dia. E quando você for ler, separe um tempo. Separe um tempo onde você não tenha perturbação, onde você esteja calmo, tranquilo, com a mente calma, tranquila, desacelerado, que é muito difícil nesse mundo atual. E ali você vai relaxadamente ler. E você vai ler, vai assimilar as histórias e
o último ponto que eu queria dar agora, que também é o mais importante, faça uma oração. Antes de tudo isso que foi falado nesse vídeo, faça uma oração. Peça ao Espírito Santo para que ilumine o seu entendimento, lhe dê o conhecimento e discernimento, com certeza a sua mente vai se abrir. Se você ficou até o final desse vídeo, considera um vídeo importante, compartilhe esse vídeo com uma pessoa, com pelo menos uma pessoa, envia para ela, que Deus possa abençoar. Se inscreve no nosso canal, nos dá essa força, curte o nosso vídeo, que Deus abençoe você poderosamente.